Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar abordando o histograma, que é mais um gráfico disponível na biblioteca Matplotlib. Ele vai ser adicionado aí à nossa maleta de ferramentas, onde nós já vimos gráficos de barra, gráficos de linhas, gráficos de preenchimento entre curvas e muitos outros aí, tá certo? Então, gente, um histograma é um gráfico usado para representar a distribuição de dados contínuos ou amostras. Ele é composto por barras adjacentes em que a largura das barras é determinada pelos intervalos bins definidos na faixa de valores dos dados. A altura das barras representa a frequência ou a contagem de observações que caem em cada intervalo. O histograma permite visualizar a forma da distribuição dos dados, como a simetria, a assimetria, presença de picos ou outliers. Todos esses termos aqui são termos lá da estatística. Se você não está lembrando muito deles ou não viu, lá no Stat Models, que acho que é o capítulo 25, nós vamos dar um apanhadozinho de alguns desses termos aqui. Tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui onde nós temos um histograma de frequência. Um gráfico relativamente simples, Para esse histograma de frequência, eu fiz o seguinte, eu gerei números aleatórios, 100 números aleatórios. Então, eu precisei aqui importar a Matplotlib com prefixo PLT, porque eu vou utilizar o histograma, que vai ser essa funçãozinha aqui, e também a NumPy, com prefixo NP, porque eu vou gerar números, 100 números, certo? Vão ser gerados aleatoriamente. Então, toda vez que eu rodar a célula aqui, ela vai ter uma saída diferente, certo? Então, nesse caso aqui, eu usei uma distribuição normal, ou seja, os meus dados, vai ser uma lista de dados, vai ser o quê? np.random, então ele vai pegar a função random do pacote np, e vai pegar uma subfunção que é a randn, que vai gerar uma distribuição normal de 100 números. O que é uma distribuição normal? A distribuição tem formato de sino, ou seja, perto da sua média, no caso aqui a média é zero, então ele vai gerar valores em torno de zero, alguns negativos, alguns positivos, e desvio padrão 1, quer dizer, vai ter uma variabilidade de 1. Então, quanto mais eu me afastar de zero, mais ou menos frequentes serão a ocorrência desses dados. Quem já viu distribuição normal sabe o que eu estou falando. Tá certo? Quem não viu, a gente vai dar uma palhinha lá no capítulo 25. Então vão ser gerados 100 números com essa característica aqui. Aí, para eu traçar esse gráfico, eu vou usar o quê? A função ist, da biblioteca o quê? Matplotlib, plt.ist, e aqui eu vou ter dados bins, vão ser a quantidade de faixas que eu vou ter, ele vai fazer essa escolha aí, tá certo? Edge color black é porque para dar uma diferenciada nas faixas, para não confundir uma com a outra, e color blue vai ser a cor dessas faixas. Aí eu tenho aqui o título, histograma de amostra, o rótulo do eixo X, o rótulo do eixo Y, então do X vai ser valores, do Y vai ser frequência, aqui para mostrar o gráfico. Então quando eu compilo aqui eu tenho esse gráfico. Então perceba que aqui as barras estão justapostas uma ao lado da outra, porque eu estou verificando, por exemplo, um fenômeno contínuo, um fenômeno que varia desse valor aqui, no caso que a distribuição normal é de menos infinita a mais finita. Só que dificilmente você vai ver um dado muito distante disso aqui, certo? De zero, certo? Aparecendo aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos dados variando. Vou compilar aqui só para eu ver os dados, uma lista, Então, eu posso pegar aqui o menor desses dados e o maior, verificar eles, e aí vai ser feito o quê? Vai ser feita uma divisão de 10 para que cada faixa dessa aqui tenha a mesma largura, onde eu vou pegar o menor, o maior, fazer ali, subtrair os dois, para eu ter essa diferença, e dividir por 10. Então eu vou ter exatamente a largura dessas barras aqui. Aí você pode constar o maior e o menor aqui, eu vou deixar para casa aí, maior ou menor valor dessa lista aqui. Então nesse caso eu tenho esse gráfico aqui, tá certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, o que é esse 10? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu botar 5, aí eu vou distribuir os dados em 5. Cuidado. Quando eu executar aqui novamente, a função quer dizer, random, vai rodar de novo. Então, se eu quero manter esses mesmos dados, eu teria que botar essa parte aqui em outra célula, certo? Então, eu vou gerar outro gráfico, que não necessariamente com os mesmos dados, certo? Então, aí, aqui agora eu só tenho 5 barras. Tá certo? Então o bins ele faz exatamente isso. Professor, eu quero gerar mais dados, porque 100 eu não estou conseguindo ver esse tal desse sino da distribuição normal. Então eu vou botar aqui, por exemplo, 10.000 dados. Olha, ficou uma coisa mais sinuosa aqui. Não apareceu quase ninguém depois aqui
2,8, sei lá, não tem mais, a frequência está bem baixinha, tá? A barrinha bem pequena. Eu posso fazer o seguinte, eu posso aumentar, né? Por exemplo, aqui para 10. Então aí, ó, a forma de sino, ó, já está aparecendo, tá certo? Então é isso aí, ó. É um gráficozinho bem tranquilo, né? Você vai alterando essas coisas, vou voltar ao normal aqui, o padrão que estava, certo? E aí vai vendo, né, o que é que muda. Então, assim, as configurações que nós tínhamos anteriormente, né, para gráfico de barra, por exemplo, algumas delas vão pegar aqui, então você pode ir fazendo aí, acrescentando mais alguma coisa, tirando outra, né? Vai dar para fazer aqui também. O que acontece, gente? Caso o eixo das frequências apresente valores quebrados, como por exemplo 7,5, pode-se utilizar somente números inteiros considerando o seguinte código. Então, nesse caso aqui é o seguinte, ó. Se você observar bem, o que eu estou fazendo aqui? Contando frequências. Eu estou vendo quantas vezes valores perto de zero, né, que estão nessa faixa, né, quando eu dividi aqui em 10 faixas, estão nessa faixa, tá certo? Ocorreram. Aí eu falo, pô, 17,5. Pô, 17,5 me atrapalha. Porque eu estou contando frequência, dá a impressão que pode ocorrer 17,5, mas frequência pode ocorrer só 0, 1, 2, 3, 4, só o número inteiro. Então eu posso remover isso daqui fazendo essa jogadinha aqui, ó. Isso aqui eu perguntei para o GPT, certo? Eu cheguei, copiei aquele código lá, eu tinha feito ele, né? Aí eu falei, pô, GPT, eu tô com um problema seguinte, né? Que tá saindo um rótulo lá, Y, que conta frequência, valores não inteiros. E é ruim porque pode induzir a pessoa a pensar algo que não é verdade, porque frequência é só inteiro. Aí ele me deu essa linha, ó, acrescente essa linha ao seu gráfico. Né? Como eu estou querendo manter esses mesmos dados aqui, eu não quero mudar esse gráfico, ó, porque eu copiei só uma parte, ó, a partir do PLT IST. Porque se eu copiar isso aqui de novo, ele vai gerar outro gráfico. Né? Então, nesse caso aqui, ó, usando esse truquezinho aqui, ó, por exemplo, né, eu botei aqui plt.ytrick, né? Trick, eu acho que é truque, né? Vamos ver aqui, vamos ver a tradução. Carrapatos, não sei. Então, né? Então ele me deu esse código aqui para acrescentar, né, logo após aqui o y label. Né? Então aqui np.range 0 até o int, o máximo que eu observo, né? Histogram, dados.bins 10, 0. Então, assim, é um código que se você, né, perguntar para ele vai lhe explicar direitinho, né, o que é. Pronto, mas com ele eu resolvi meu problema. Aquele gráfico lá de cima, né, eu consegui ter o mesmo gráfico aqui, eu posso botar aqui a cor, né, azul, né, acabei não colocando color, blue. Pronto. Então tem o mesmo gráfico, só que agora, ó, os rótulos aqui, ó, 0, 5, 10, 15, então fica uma coisa mais, né, legal de se olhar, tá certo? Então tem essa funcionalidadezinha bem interessante, tá certo? Você pode utilizar. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, vamos pegar mais um, que é algumas outras formatações do histograma. Inclusive isso aqui que eu acabei de fazer é uma espécie de formatação também, tá certo? Só que vamos fazer o seguinte, imagine que eu quisesse definir os bins, eu não quisesse que ele próprio gerasse, porque quando eu falo que eu quero 10, digamos, uma faixa com 10 casos, ele vai observar o seguinte, qual o menor valor, qual o maior valor, para ele então fazer essa divisão equânime, né? Pelo menos de tamanho, né? De largura. Agora eu posso, né, colocar esses bins. Então, por exemplo, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 e tal, e fazer essa contagem. Aqui, por exemplo, eu tenho 1000 elementos e quero contar quantos foram de 0 a 0.1, quantos foram de 0.1 a 0.2, quantos foram de 0.3. Quero exibir isso no Instagram. Não posso fazer isso. Então, eu vou botar assim, plt.is, dados, bins, né? Os bins agora foram definidos aqui, então não boto mais bins igual a 10, mas sim, eu chamo esta lista. E para study, né, step field, isso aqui eu expliquei aqui, né, indica uma borda mais suave, né? Então, se você não quiser, você não coloca isso. Add color black, né? Você vai ter na cor preta, né, esta borda, e color blue, as barras, né, vão estar, né, na cor azul, certo? E aqui para mostrar o gráfico. Então, vamos. Pronto. Então, ele faz as contagens somente com esses bins. Pode ter ocorrido algum valor aqui fora, tal? Pode, nada impede. Nesse caso aqui, uma coisa importante, gente. Aqui eu estou considerando não mais uma distribuição normal. Observe que aqui era o randn. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Random.randn. Então, esta função aqui gera uma distribuição normal. A distribuição normalmente tem uma forma de sim. A distribuição uniforme ela vai ser mais igualitária. Então, você não vai ter uma aglomeração, né, em nenhum ponto. Você vai ter uma coisa mais uniformizada. Quanto mais dados você tiver, eu tenho aqui 1000. Se eu botasse aqui para 10.000, ó,
ela vai ficando, vai tender a todo mundo ter mais ou menos a mesma frequência. Aí é importante você ter visto estatística, senão você vai, né, ter um pouco de dificuldade em entender esses termos. Então, eu vou botar aqui só 100, né, 100 termos. Né, com 100 não ficou tão equânime, né, porque com poucos dados assim a estatística não ocorre muito bem, mas quando a gente aumenta, ocorre. Pronto, então você tem, né, essa possibilidade de definir os bins, tá certo? A faixa que você quer analisar. Beleza? Aqui é o seguinte, podemos ver os dados, os 100 dados gerados estão aqui, tá certo? Nesse caso, a distribuição uniforme, ela tem outra diferença em relação ao normal. A normal gera ali em torno de 0 pontos, que pode vir de qualquer ponto entre menos infinito e mais infinito. Ou seja, valores positivos e negativos. Na uniforme, normalmente esses valores ficam entre 0 e 1, tá certo? Então você não vai ver aqui números negativos, mas é uma coisa lá de estatística. Agora imagine você queira contar, por exemplo, quantos desses caras aqui, porque você está olhando aqui, você está vendo 6, né? Tudo bem, eu só estou usando 100 elementos, mas se eu usasse aqui 10.000, aí você olha, poxa, esse cara aqui é quanto, hein? Aí você tem a possibilidade de, o quê? De voltar aqui na lista, porque você aprendeu isso, né? Vamos imprimir agora, ó, são 10.000 dados. Ele até deu uma abreviada aqui, certo? Porque a lista ficou tão grande que ele não exibiu na tela, mas deu uma abreviada, são 10.000 dados. Quantos estão, por exemplo, entre 0 e 0.1? Aí eu criei um código, ó. Vou começar aqui com o contador, que vai ser o contador dessa quantidade que está entre 0 e 0.1 e botar for x em dados, nessa lista aqui, o quê? Se o x estiver entre 0 e 0.1, né, incluindo os dois, né, eu vou imprimir x, eu quero saber todos esses elementos e também somar 1. No caso aqui, como tem muito elemento, eu vou tirar esse print x daqui, porque senão vai ficar, né, um print muito grande. Vou botar só para imprimir essa quantidade, print i, 957. Se eu botar aqui 100, vamos voltar aqui, que aí fica menos caras, né? Eu posso voltar aqui, né? Ó, são vocês 100 dados, né? Eu posso voltar aqui e botar o print x também, ó. Print x. Aí, além de imprimir a contagem, vou imprimir todos os elementos, ó, só 9 caras. Tá certo? De 0.0 a 0.1, né? Do 100, 9, né? Deram nesse intervalo aí. A gente espera na uniforme que dê aproximadamente 10 em cada um. Claro que como eu tenho poucos dados, pode ser que uma classe concentre bem mais que a outra. Agora, quando eu aumento muito, a tendência é ter uma uniformização mesmo do nosso gráfico. Beleza? Aí é o seguinte, a gente pode também fazer uma coisa que não é muito recomendada, a gente pode o quê? Controlar a largura da barra. Porque se você observar, o gráfico de barra sempre tem uma separação entre as barras e o histograma normalmente costuma ser junto. É porque a ideia do histograma é exatamente onde uma classe termina, a outra costuma começar. Né? Então, onde eu termino aqui 0.1, né, que é o meu bin aqui, eu já começo com 0.2, eu não tenho um salto. Mas imagine que eu tenha. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso controlar com esse rwidth, mas aí eu vou ter que usar esse ist, né, tape, né, que é o bar. Né? Então eu vou mudar o tipo do histograma para um tipo mais ou menos ali de barra, tá certo? E aí vou botar o rwidth 0.8, que ele vai dar o quê? Esta largura. Quanto mais perto de 1, mais largas são as barras. Aí elas ficam juntas. Se eu botar aqui, ó, por exemplo, 0.1, elas ficam bem distantes uma da outra. Como estava aqui era 0.8, né? Então você tem essa possibilidade também, tá certo? Tem inúmeros outros, vai perguntando pro GPT, pô, GPT, eu queria fazer isso aqui, eu já tenho um código que faz isso, eu quero acrescentar mais alguma coisa. Aí é melhor, né? Você partir de um código pronto. A gente já conversou isso aqui no curso, né? E você vai acrescentando, pô, eu queria aqui uma legenda aqui dentro. Faça igual os outros, tá certo? Ou se você tiver esquecido, vai lá no GPT e pergunta, como é que bota uma legenda aqui dentro? Então a IA hoje ela tá te ajudando, né? Então use à vontade. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.